pessoal, eu sou a Natália e hoje estou aqui para começar mais um vlog de leitura para este canal, dessa vez de A Última Margem, terceiro livro do ciclo Terra-Mar, que é a continuação de O Feiticeiro de Terra-Mar e As Tumbas de Atuan, para os quais já temos vlog de leitura aqui no canal. Eu não sei nada sobre o que vai acontecer aqui, vou descobrir junto com vocês, e para isso vamos começar lendo a sinopse que está aqui atrás. Bom, vamos lá. Um homem não faz seu destino, ele o aceita ou o nega. A ordem foi rompida. Cantores esqueceram suas canções, feiticeiros não lembram mais como evocar seus poderes. Habitantes mergulham em uma prometida imortalidade e as fontes vitais da magia estão secando. Ged, feiticeiro e senhor dos dragões, decide adentrar em mares sem fim para encontrar a fonte dessa ruína e conter o inexplicável mal que se espalha rapidamente. Com a ajuda do jovem príncipe de Enlade, Arryn, ele embarca pelas águas que circundam as ilhas do continente em uma jornada traiçoeira que testará suas forças e desejos. Para restaurar a magia e trazer de volta o equilíbrio às terras afligidas pela destruição, os dois precisarão desbravar os cantos mais remotos do mundo, ultrapassando sua última margem, até os confins do Reino da Morte, de onde talvez não consigam mais voltar. Aclamada como uma das melhores séries de fantasia de todos os tempos e ganhadora dos principais prêmios, como Locus e Hugo, a obra de Ursula K. Le Guin, que se tornou referência e inspiração para a literatura fantástica mundial, chega agora em versão definitiva com ilustrações do inigualável Charles Vess. Bom, Ged vai ser protagonista aqui nesse livro, vamos ter um personagem novo, o que eu sempre adoro porque expande mais o universo. Mas eu acho que a Tenar não vai aparecer aqui. Vamos ver, talvez ela tenha uma pontinha no livro. Pelo menos na sinopse ela não tá. Enfim, vou mostrar um pouco da edição pra vocês. Como vocês podem ver, a capa é belíssima, em capa dura, esse livro publicado pela Morro Branco. Aqui deve estar com as minhas digitais, porque enfim, minha mão é uma suadeira danada. Mas, como sempre, seguindo o padrão de uma cor de fundo, com a ilustração e o título metalizado. Vamos ver aqui por dentro, igual às outras edições dos outros volumes, uma cor única na folha de guarda, uma ilustração em seguida, o marcador, como é padrão dos livros da editora Morro Branco. Eu venho falando isso em todos os vlogs de leitura, eu acho. Enfim, aqui a ilustração da capa. Será que tem mapa? Com certeza. Aqui a dedicatória. E mais uma vez aqui o mapa de Terra-Mar, como também tivemos nos outros livros do ciclo Terra-Mar. Depois a sinopse. Sinopse não, é o índice. Nossa, me fugiu o nome. E aqui começa o livro. Vou começar essa leitura agora e venho contar pra vocês tudo que eu tô achando do que tá acontecendo aqui nessa história, com muitos spoilers, já adianto desde já, porque é um vlog de leitura onde eu dou muitos spoilers, porque eu vou contando o que tá acontecendo e as minhas opiniões. Então, a gente se vê no próximo update. Bom, pessoal, indo pro primeiro update do nosso vlog de leitura, e o que eu posso dizer pra vocês, baseado nos 4 capítulos que eu li, se eu não me engano foi isso, é que o que tá acontecendo é basicamente o que tá na sinopse que eu li pra vocês aqui no início do vídeo. O Ged agora já é um arquimago, que é a posição mais alta dentre os magos, o que eu achei muito bacana. Ele já tá com 40, 50 anos, então ele tá bem mais velho do que nas suas aventuras anteriores. Mas mesmo assim é muito legal ver que ele conseguiu alcançar esse posto, ver o tanto que ele cresceu. São citadas algumas das façanhas dele também, então é muito legal acompanhar a vida desse personagem que a gente viu lá no primeiro livro como uma criança ainda. E depois crescendo, né, e evoluindo ainda ao longo da sua jornada. Bom, o que tá acontecendo é que a magia tá sumindo do mundo e o Ged e o Arryn, que é esse garoto príncipe do reino de Enlade, vão atrás de descobrir o que tá acontecendo e tentar resolver esse problema, trazer a magia de volta aos lugares onde ela tá sumindo, descobrir quem tá por trás disso, etc. Eles passam por algumas aventuras, umas coisas meio desagradáveis, porque a gente sempre tem gente querendo se aproveitar, né? Então, eles vão passar por algumas situações, mas até onde eu li, no momento está tudo bem com eles. Eles estão partindo
aí de uma ilha para outra nessa investigação, e eu acredito que o livro todo vai ser basicamente isso. É muito legal ver mais essa aventura do Ged nos mares. Basicamente o Ged é o personagem principal, né, de Os Contos de Terramar, o ciclo Terramar. Eu sempre falo Os Contos de Terramar, mas Os Contos de Terramar é o filme do Estúdio Ghibli. O nome dessa saga é Ciclo Terramar, Natália. Preciso me lembrar disso, que eu sempre me confundo. O Ged é o personagem principal, eu vejo assim, porque ele sempre aparece em todos os livros. Mas é muito bacana como, por exemplo, a gente teve em As Tumbas de Atuan, e estou tendo agora, na Última Margem, tô olhando aqui pro livro, um outro personagem também que é muito importante. E é muito legal ver o Ged interagindo com uma pessoa mais nova, exercendo aquele cargo meio de mentor, assim, porque o Aren fica fascinado por ele, passa literalmente a falar que ama ele mesmo, fala assim pra si mesmo, né, que ele ama o Ged. E é muito legal ver o fascínio que o Ged desperta nesse garoto. E vamos ver qual será o desenrolar da história daqui pra frente, porque basicamente eles saíram lá da ilha de Rock, passaram por uma outra ilha onde eles achavam que podiam encontrar algumas pistas. Aí tiveram uns problemas lá que tentaram se aproveitar deles, mas eles conseguiram se safar. E uma coisa, ó, que eu já ia esquecendo de falar que eu quero trazer aqui é o lado filosófico dos magos. Porque uma coisa que acontece, o Aren, ele vai parar em um navio de pessoas escravizadas. E o Ged salva ele. Só que aí o Aren pergunta, mas por que você não tirou as pessoas de lá também? E o Ged fala, olha, eu libertei eles e deixei eles livres para decidirem o que eles vão fazer. Se eles vão lutar contra os seus captores, se eles vão expulsar os captores do navio, se eles vão prender os captores, a decisão é deles. Eu não tenho direito de interferir no equilíbrio, assim, digamos, na harmonia, dessa forma, de tomar essa decisão por ele. Ou seja, o Ged quer dizer que cada um tem que tomar suas próprias decisões, que não cabe ao outro decidir por nós. E eu achei isso muito bacana e queria trazer essa reflexão, porque essa foi a minha interpretação. Foi o que eu entendi dessa passagem e eu achei ela muito bacana. Que assim, o Ged libertou, mas não trouxe as pessoas com ele, deixou para elas decidirem o que elas iam fazer em seguida. Isso foi muito legal. Essa reflexão que ele teve, que ele trouxe pro Aren, porque o Aren fica questionando, né? Por que você não fez isso? Por que você não usou mais magia? Por que, sei lá, você aceitou tal coisa que aconteceu? Enfim, é muito legal essas reflexões. E em breve eu falo com vocês de novo sobre o que tá acontecendo demais no livro, de acordo com o andamento da história. Eu espero que eu tenha conseguido ser clara no que eu quis passar. Mas a mensagem que eu entendi dessa passagem que eu acabei de falar pra vocês é, já me soando repetitiva, cada um tem que tomar as suas próprias decisões. A gente não pode decidir pelo outro, mas às vezes, talvez, dar a oportunidade para que a pessoa possa decidir, né? Enfim, a gente se vê no próximo update. Segundo update do nosso vlog de leitura. E se vocês ouvirem barulhos estranhos, é o meu cachorro aqui do lado, se lambendo, brincando, etc. Que ele tá deitado aqui do meu lado na cama. E o que tá acontecendo até agora é que o Ged e o Aren passaram por mais 2 ilhas. E na segunda, inclusive, o Ged foi atacado e ficou à beira da morte, né? O barco deles foi atacado. E o Ged foi atingido por uma lança, o cara quase morreu, mas eles foram salvos pelos povos dos mares. Eu não lembro se é exatamente esse o termo que eles usam, gente. Vocês sabem que eu tenho problemas com os termos certos, né? Mas é um povo que eles vivem em jangadas, eles são uma aldeia mesmo, mas eles moram em jangadas e ficam vagando aí pelo oceano, aí numa determinada época do ano. Eles vão para uma ilha para consertar as jangadas e tals. E eles são salvos por esse povo. Porque o que acontece? Nessa jornada do Ged e do Aren, eles descobriram que tem uma pessoa, tipo um senhor das sombras, que tá por trás disso da magia tá sumindo do mundo. E eles têm que encontrar esse cara pra, sei lá, lutar com ele, conversar com ele, fazer com que ele pare de fazer isso, né? Porque a magia tá sumindo. Mesmo esses povos dos mares, eles estão começando a ser afetados. O pessoal da primeira ilha que eles passaram foi afetado também, era uma ilha de tecelãs.
e eles não conseguem mais tecer, tingir os tecidos, nem nada disso. E vai tirando a prosperidade, sabe? Isso da magia tá sumindo, vai tirando a prosperidade, o interesse das pessoas pela vida. Porque tem muito dessa questão da vida também, porque esse Lorde das Sombras promete a vida imortal para as pessoas. Só que em troca elas têm que dar o nome delas, o poder delas. E enfim, o Ged e o Aren têm que encontrar esse cara, lutar com ele, né? Porque provavelmente não vai ceder de boa vontade, para poder resolver essa questão. E quando eles estão lá resgatados pelos povos como que é o nome que eu falei mesmo? Pelos povos dos mares, mas eu acho que não é esse o termo certo. Quando eles estão lá com eles depois de terem sido atacados e eles são resgatados, o Ged passa um tempo se recuperando, ele e o Aren passam a conviver bastante com esse povo, aprender sobre eles, mas eles sabem que eles têm que continuar a jornada deles. E daí um dia eles estão lá numa celebração, o Ged já tá bem melhor, mas não tá 100%, e um dragão aparece. Esse dragão pede ajuda pro Ged, porque também eles estão sendo afetados por esse senhor aí das trevas, né, das sombras, enfim. Eles precisam lutar contra ele, os dragões, e pedem ajuda do Ged, ou seja, eles querem que o Ged vá resolver esse rolê, porque eles também estão sendo afetados. E a questão dos dragões em O Ciclo Terra-Mar é muito importante, porque eles são mais antigos que os homens. Então, se eles também estão sendo afetados, é um sinal de que a coisa tá muito séria. E foi aí que eu parei no Ged saindo na jornada depois do dragão ter falado com ele. O dragão fala, viu, eu vou te guiar até esse cara e você vai lá tretar com ele. Então o dragão tá guiando um caminho e o Ged e o Aren estão indo atrás dele. E foi aí que eu parei. O livro tá muito legal, mas, gente, é uma fantasia assim mais lenta, sabe? A gente acompanha aquela jornada, que nem eu li, sei lá, 80% do livro. Desses 80%, 65% foi só eles no mar, descobrindo uma coisa aqui, outra coisa ali, mas é um livro sobre uma aventura, mas você não espere grandes emoções. Mesmo quando as coisas acontecem, elas são mais contadas de uma maneira mais suave, mais reflexiva. Então é muito importante ter isso em mente quando você estiver lendo os livros do Ciclo Terra-Mar. E eu reparei principalmente nesse terceiro, que as coisas são bem desse jeito, assim, num ritmo mais lento, mais reflexivo. Uma questão também que eu quero trazer é que isso da magia tá sumindo do mundo afeta também o Aren, porque em determinado momento ele fica até com raiva do Ged, começa a esquecer por que ele ama o Ged, por que o Ged é importante, por que o Ged tem que ser protegido, porque ele quer estar do lado do Ged. Ele começa a esquecer isso e passa a nutrir ódio por ele. Ele e uma outra personagem que surge aí no meio da história, que acaba morrendo. Enfim, gente, aparecem outras pessoas ao longo da trama, mas eu não vou ficar entrando em detalhes sobre elas, porque elas não são tão relevantes assim, elas têm sua participação, sua contribuição, senão não estariam lá. Mas elas não são tão relevantes assim pra história, então eu deixo elas de lado, porque eu já dou spoilers demais aqui nesses vídeos, né? Enfim, é isso que tá acontecendo até agora. E em breve eu volto com, provavelmente, o último update. Pessoal, chegamos ao último update do nosso vlog de leitura de A Última Margem, terceiro livro do Ciclo Terra-Mar, da autoria de Ursula K. Le Guin. O que eu tenho pra dizer pra vocês é: esse livro acabou, mas ainda bem que eu tenho mais 3 pra ler, porque tem um acontecimento no final que me deixou meio triste, porque eu não sei se o Ged vai continuar nos próximos livros ou não, mas eu tenho esperança que sim, porque ainda temos 3 livros pela frente. Porque o que acontece? No último update eu falei pra vocês que o Ged e o Aren seguiram lá o dragão pra encontrar o cara que tá por trás de tudo, que tá tirando a magia do mundo. Realmente, eles seguem o dragão, chegam numa ilha, e lá eles entram no mundo dos mortos. Eu vou chamar dessa forma, mas, mais uma vez, eu não sei se esse é o termo certo. Ai, gente, minha cabeça é péssima. E eles chegam lá, encontram esse cara. É um lugar terrível, assim, que não tem movimento, um lugar sem luz. Eles ficam andando, assim, entre cidades que as pessoas... Ai, gente, é uma coisa horrível. É uma coisa horrível. Mas eles ficam lá, que eles têm que encontrar esse cara. E eles o encontram. Ele é um mago contra o qual o Ged lutou uns anos atrás, na juventude.
E esse cara se ressentiu do Ged, porque esse cara ficava invocando os mortos e o Ged mostrou que não era pra fazer isso. E o cara se sentiu humilhado, pipipipopopó. E daí ele foi realmente pro lado do mal, digamos assim, pra lutar contra a morte, porque ele queria ser imortal, porque é isso que ele oferece às pessoas, a imortalidade. Só que é uma imortalidade sem vida. Eu explicando, gente, eu não vou conseguir chegar nem perto do que é dito no livro, porque a Úrsula, ela escreve de uma forma um tanto filosófica nessa parte, mas é um trecho muito bonito de se ler, bonito assim, no quesito escrita mesmo, sabe? E é muito reflexivo também a discussão que o Ged tem com esse mago, e por fim o Ged acaba resolvendo tudo na persuasão, com argumentos que convencem o mago de que ele tá errado. E o Ged se oferece para dar o que ele quer, que é a morte. Ele buscava a imortalidade, mas ele quer a morte, porque na imortalidade não havia vida. Só que eles têm que fechar o buraco que esse mago abriu, uma porta que causa toda essa questão que estava tendo de tirar a magia, tirar a esperança das pessoas, a perspectiva, o conhecimento até. Então o Ged usa a sua magia, consegue fechar essa porta, fica quase esgotado. Mas enfim, ele liberta esse mago do mal. E ele e o Aren conseguem sair do reino dos mortos. Gente, eu tô bem resumindo as coisas. Bem resumido. Não tem nem comparação com o jeito que as coisas acontecem, tá? O jeito que eu conto aqui. Mas esse é só um vídeo, né? Um vídeo de vlog de leitura. Não dá pra eu ser tão específica quanto o livro é. Mas enfim, eles saem de lá. O Ged tá praticamente morto. O Aren consegue ainda se reerguer quando eles saem desse lugar. Eles estão lá na margem da ilha, na beira da praia, e o Aren sai pra pegar água, pegar as bolsas dele perto de tipo um riacho, um rio, sei lá. E ele encontra um dragão lá, que é tipo o primeiro, assim, dos dragões, um dos mais antigos. E ele fica, mano, se esse dragão quiser me matar, ele me mata, eu vou fazer minhas coisas, porque ele já tá tão esgotado. E no fim, esse dragão que acaba salvando eles, porque o dragão chama o nome do Ged. E é ao chamar o nome do Ged 3 vezes que o Ged acorda e meio que volta à vida. E daí esse dragão leva eles de volta pra terra deles, porque eles não tinham mantimento, o barco tava longe, não tinha como eles chegarem no barco, eles não tinham água, não tinha nada. Como que eles iam sair dessa ilha? O dragão salva eles. E é um dragão assim, meio bem-humorado, é muito legal essa parte. E ele leva o Aren e o Ged pra Ilha de Rock, que é lá o Santuário dos Magos, onde tem escola de magia e tal. E o Aren fica lá, mas o Ged vai com o dragão pra terra dele, que é Gonti, a terra natal dele. Se eu não me engano, eu falei dela lá no primeiro vlog de leitura de O Feiticeiro de Terra-Mar. E o Ged vai pra lá e a gente descobre que o Aren foi coroado, tipo, o rei do arquipélago, sabe, o rei das terras todas lá, o rei acima dos outros reis das ilhas e tal. Tem uma questão envolvendo isso daí no livro, se vocês lerem, vocês vão entender melhor. E aí fica o que aconteceu com o Ged, porque fala-se, que lá tem muito isso, né? Fala-se aqui, fala-se ali, tal coisa, tal coisa. Fala-se que o Ged entrou no barquinho dele depois da coroação e sumiu. Outro fala outra coisa. Então, enfim, não sabemos o que aconteceu com o Ged, se Ged morreu, se Ged tá nas montanhas fazendo peregrinação, se ele foi embora no barquinho, não sei o que é verdade. Por isso eu tenho esperanças que nos próximos ele apareça, porque eu não quero perder esse personagem tão maravilhoso, porque foi muito legal acompanhar a vida dele. Mas também no final desse livro ele perde a magia dele, gente, já ia esquecendo de falar isso. Depois que ele fecha as portas da morte, digamos assim, lá a porta que foi aberta no Reino dos Mortos, ele perde toda a magia dele pra fechar aquela porta. Então agora ele é uma pessoa comum, digamos assim. Então tem esse porém também, como ele tá sem magia, talvez ele não apareça nos próximos. Mas não sei, vamos ver. Tenho esperança que sim, que se eu não me engano eu li alguma coisa da Úrsula falando sobre o quarto livro lá no pós-fácil do primeiro. Sobre querer ver mais do Ged e da... Ai, gente, esqueci o nome. Da Tenar, no quarto livro. Era uma coisa assim, gente, pode ser que eu esteja viajando na maionese, confundindo tudo. Mas enfim, terminei esse livro, o livro se encerra nessa passagem aí da coroação do Aren e da ida do Ged.
E quero muito saber o que vai acontecer nos próximos. Terminando de gravar esse vlog, eu provavelmente já vou pegar o quarto pra ler, porque eu preciso saber se o Ged vai continuar nessa saga, ou se teremos outros heróis, se ele não vai ser mais um personagem tão importante e central na trama assim. Mas, gente, A Última Margem é um livro muito legal, como todos do ciclo Terra-Mar. E mais uma vez, como eu venho reforçando em todos os vídeos dessa série de vlogs de leitura, não é uma fantasia de guerra. Como eu disse, o Ged resolveu a treta com esse homem que tinha causado todos os problemas aí desse livro na conversa. Então, não vai esperando lutas, batalhas. Tem a magia, tem fantasia, tem uma aventura, tem uma saga, tem uma jornada. Mas não tem guerra. Esse não é o foco. Mas mesmo assim é uma fantasia muito gostosa de se acompanhar, porque você se prende aos personagens e quer saber o que vai acontecer com eles, sente as emoções deles, e a fórmula como a Úrsula escreve é muito legal. Enfim, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vlog de leitura e a gente se vê no próximo. Até mais! Tchau, tchau!